Pessoal, boa noite. Galera, nas aulas passadas, nós vimos a importância da interpretação do desenho técnico dentro de uma indústria, até como vocês, aí, como futuros profissionais, aí, o embasamento que vocês deverão ter para interpretar catálogo futuramente, né? Posteriormente, e que está nessa grade curricular do curso de vocês. Vemos também os tipos de linhas aplicadas nos desenhos. Vimos também na aula passada a parte de perspectiva isométrica, que é uma imagem com três dimensões, comprimento, largura e altura. E também foi apresentado o uso dos instrumentos, as pranchetas, os esquadros, os talvez os lápis não foi apresentado, mas só os esquadros e a prancheta, né? E a Mas régua, tem os tipos de lápis. Opa, a régua T, o senhor falou também. sim, tá integrado na prancheta. Mas os lápis não foi apresentado, mas a grafite mais grossa, digamos do 6B, é para representar as linhas contínuas, né, os contornos dos desenhos. E o 2H, que é uma grafite mais fina, que é para representar as linhas estreitas, linhas auxiliares, achuras, linhas de chamada. Então tem vários tipos de linhas que são utilizadas de acordo com o grafite. Galera, eu vou espelhar aqui a apresentação, se aparecer algo aí para aceitar o lobby, vocês me avisem que eu dou um aceite, tá bom? Hoje, então, nós vamos trabalhar a parte de projeção ortogonal. Então, além de todos esses conceitos iniciais que nós já tivemos nas aulas anteriores, hoje nós vamos trabalhar a parte de projeção ortogonal. Então, em desenho técnico, a projeção é uma representação gráfica do modelo feita em um plano. Existem várias formas de projeção e a ABNT adota a projeção ortogonal, por ser a representação mais fiel à forma do modelo. Então, para entender como é feita a projeção ortogonal, é necessário conhecer alguns elementos. Então, o observador, o modelo e o plano. Então, nós, digamos, como observadores, né, de um objeto, nós vamos observar. O modelo seria o objeto e como que ele seria representado num plano, digamos, numa folha de desenho, né? Ou até mesmo na tela do computador quando for um desenho, for um projetista for executar um desenho com software. Então, olha só, nós temos o plano de projeção, o modelo que é o objeto e o observador que seria nós como técnicos. Então, três elementos nós precisamos para realizar a projeção ortogonal. Então, perceba, pessoal, nós temos um modelo, nós temos uma vista frontal, nós temos as linhas de, de projeção ou raios projetantes, um plano, né, que vai ser apresentado o nosso modelo de acordo com a vista frontal, nesse caso aqui, né, pessoal? Então, nós temos aqui um dado onde nós temos o 1 aqui, digamos, uma marcação no centro. Então, olha só, o observador não pode representar no plano essas três marcações e essas duas marcações. Então, olhando de frente esse dado, projetando num plano ou numa folha, vai ser, digamos, apenas essas arestas aqui que vai ser projetado e o que é visível. No nosso caso aqui, esse ponto. Se fosse um furo, uma peça furada, seria um círculo em branco, tá? Vamos ver aqui. Não está passando. Ai, por que não está passando ali? Então, olha só. Aqui nós temos outra posição, uma vista superior, onde nós temos um plano de projeção, os raios projetantes, a projeção propriamente dita, seria essa face aqui, e como que ela vai ser representada no plano. O observador, e aqui também conhecida como vista superior. Então, olha só, aqui nós temos a vista frontal, vai ser padrão, pessoal, é normalizado isso aqui. Nesse sentido aqui, vai ser a vista frontal, sempre objeto que em três dimensões, nesse sentido aqui, vai ser a vista frontal. Olhando de cima, vai ser a vista superior. E olhando da esquerda para a direita, vai ser a vista lateral esquerda, tá? Então, nós temos três projeções, três vistas, na verdade.
vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda, que atendem o primeiro diedro aqui da norma ABNT. Então, no Brasil, em outros países também utilizam muito esse primeiro diedro. Então, a linha de projeção é a linha perpendicular ao plano de projeção, que sai do modelo e projeta o plano no plano de projeção. Então, são essas linhas aqui, ó, muitas vezes vão conhecer como linhas de projeção ou raios projetantes, tá? E aqui, nós temos aqui 3 marcações do dado, que vai ser representado na vista lateral esquerda. Então, para o plano ortogonal, as 3 vistas usuais ou principais nós utilizamos é vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. São essas 3 vistas que nós analisamos no primeiro diedro no plano ortogonal. Então, unindo perpendicularmente 3 planos, temos a seguinte ilustração. Olha só, nesse plano frontal, plano lateral esquerdo, e aqui onde é que está o cursor do mouse, o plano superior. Então, é como se nós analisássemos um objeto, digamos, no canto de uma parede, digamos. É como se fosse aqui, ó, no canto do lado da sala de vocês. Então, tem uma televisão aqui, você vai conseguir ver a televisão de frente, na lateral e de cima da que vai ser projetada a televisão. Tá? Aqui, novamente, o dado com as 3 vistas principais. Então, nós temos, no nosso caso, futuramente, quando for trabalhar com peças ou até mesmo uma vista explodida, pode-se trabalhar com esses planos ortogonais. Então, no plano frontal, está as arestas aqui do dado e uma marcação central. No plano lateral esquerdo, tem as 3 marcações e as arestas do cubo. E na vista superior também vai ser projetado aqui essas arestas aqui do cubo e também os 2 pontos na vista superior. Então, eu não posso representar esses 2 pontos na vista frontal, esse 1 ponto na vista lateral esquerda, ou esses 2 pontos aqui, ou 1 ponto aqui na vista superior. Então, não pode, pessoal. Muitas vezes sim, parece fácil. Então, muitas vezes sim, os alunos eles compreendem essa parte de projeção. Tem esse padrão que nós vamos levar daqui para frente, agora através desses conhecimentos prévios que vocês vão ter. Muitos alunos eles misturam as vistas, pessoal. Então, eles entendem, mas na hora de representar no papel, eles acabam confundindo as vistas. Então, eles colocam o plano superior, a vista superior no plano lateral esquerdo, a vista lateral esquerda no plano frontal, a vista frontal no plano superior. Então, eles fazem uma salada de fruta, pessoal, mas não pode acontecer isso. É esse padrão, vista frontal, lateral esquerda e superior. Para isso, nós temos que fazer o rebatimento desses planos. Olha só, aqui nós temos um plano, mas ainda está um plano, digamos, inclinado. O plano ortogonal é em 90 graus. Aqui não está totalizando 90 graus, digamos, no plano. 90 graus seria aqui e aqui. Então, olha só, aqui está acentuando 30 graus da perspectiva. Tá? Então, para isso, é realizado o rebatimento dos 3 planos de projeção. Então, quando se tem projeção ortogonal do modelo, o modelo não é mais necessário, e assim é possível rebater os planos. Assim é possível rebater os planos de projeção. Então, com o rebatimento, os planos de projeção que estavam unidos perpendicularmente em si aparecem em um único plano de projeção. Então, no slide seguinte, pode-se ver o rebatimento dos planos de projeção, imaginando-se os planos de projeção ligados por dobradiças. Olha só, essa aqui, ó, foi removido aqui nesse slide, aqui nesse exemplo, o cubo que estava projetando o 1, o 2 e os 3 pontos do dado. Tá? E aqui nós temos as linhas ali, os raios projetantes. Então, o rebatimento, pessoal, conforme eu falei anteriormente, ele é no plano de 90 graus, por isso que ele é ortogonal. Olha só. Então, o plano frontal já está rebatido e não vai ser representado dessa forma em perspectiva. Tá? Então, aqui, essas arestas que são rebatidas no plano. A vista lateral esquerda também é rebatida no plano e a vista superior é rebatida nesse plano abaixo da vista frontal. Então, esse aqui, pessoal, é o primeiro diedro.
Então, qualquer objeto que vocês vão determinar qual que vai ser a vista frontal. Depois, com a vista frontal definida do objeto, vocês vão conseguir fazer o rebatimento para adquirir a vista lateral esquerda e a vista superior. Então, conforme, digamos, se nós tivéssemos atividades para fazer, eu daria uma atividade, uma peça em perspectiva isométrica e vocês iam rebater o plano ortogonal dessa perspectiva isométrica. Então, teria uma peça em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Vocês definiriam qual que seria a vista frontal e, através dessa vista frontal, vocês iam fazer o rebatimento das demais vistas, que seria a lateral esquerda e a vista superior. Tá? Então, é esse cara aqui que nós vamos fazer. Sempre frontal, do lado da frontal, aqui no lado direito, a lateral esquerda, e debaixo da vista frontal, a vista superior. Foi o que eu falei antes para vocês. Muitos alunos, eles rebatiam, colocavam vista superior aqui em cima da vista frontal, a vista lateral esquerda aqui embaixo, então não é, ou deixando flutuando, pessoal, também não é adequado, não é permitido, porque a altura da peça da vista frontal é a mesma da lateral esquerda. É como se desse um tombo nesse dado. Então, essa altura aqui, eu não posso desenhar essa peça menor que essa aqui. Então, sempre vai ter a mesma altura na lateral esquerda. Outro detalhe, o comprimento aqui da vista frontal também é o mesmo comprimento da vista superior, porque é como se você desse um tombo no dado, aqui no nosso contexto. Então, o dado aqui tem 20 milímetros, aqui ele não pode ter 10, não seria possível desenhar com 10, nem com 40. Ele mantém essas mesmas proporções de altura, de comprimento e de largura. Então, olha só, a largura da vista lateral esquerda é a mesma largura da vista frontal, tá? Aqui nós temos um outro exemplo. Então, um rebatimento de 3 planos de projeção. Então, aqui, olha só, aqui nós temos um objeto em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. O observador tomou como base esta vista frontal. Então, olha só, desenhou sim, ele vai imaginário isso aí, pessoal, só para ter ideia dessa parte de leitura e interpretação. Então, está rebatendo aqui a vista frontal, que seria esse detalhe, todas essas arestas aqui, toda essa face. Da vista superior, olha só, ele vai ver no plano aqui dois retângulos, um na horizontal e um na vertical. E na vista lateral esquerda, ele também vai ver esses dois retângulos, este cara aqui e este retângulo aqui. Então, vai ser projetado dessa forma e depois é feita, digamos, a abertura de dobradiças imaginárias. Uma dobradiça aqui e outra dobradiça aqui na horizontal. Então, faz o rebatimento da vista frontal, lateral esquerda e superior. Então, olha só, esse objeto aqui, em perspectiva, essa peça aqui em perspectiva, ela é essa peça aqui em projeção ortogonal. Então, representando sempre vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Então, percebam, na vista frontal tem... O computador dá umas travadas, tem apenas essa face aqui, olha só, esse contorno. Então, olha só, é representado esse contorno. Olhando de cima, é como se pegasse essa peça aqui, um sólido, digamos, deitado, e desse um tombo para baixo. Nós teríamos a vista superior. Então, essa face que está aqui em cima, ela é representada dessa forma. Esses retângulos aqui, digamos, da peça na lateral esquerda, é representado. Então, ela tem 20 milímetros, essa tem a metade aqui é 10 e aqui a altura também é 10. Então, é representado dessa forma aqui no plano ortogonal. Tá? Então, muitas vezes, até para fabricação, galera, até para a fabricação da peça, porque muitas vezes, dependendo da complexidade da peça, precisa se distribuir mais vistas. Pô, você fala assim, pô, professor, mas é só essas 3? Não, galera. Então, aqui na nosso primeiro dia, nós temos até 6 vistas que muitas vezes pode ser representada num papel para depois
distribuir possíveis dimensões para a fabricação de determinado componente, tá? Então, olha só, as distâncias entre as vistas devem ser iguais e proporcionais ao seu tamanho. Foi o que eu comentei antes do dado, mas eu vou recapitular aqui, porque essa peça possui dimensões diferentes. Então, se essa vista frontal aqui ela tem 50 milímetros de comprimento total, olha só, na vista superior também vai ter 50 milímetros. Então, não muda as proporções da peça. Se essa aresta aqui, até esta aresta do desenho possui 20 milímetros, aqui embaixo também vai ter 20 milímetros, sobrando 30 aqui. Então, comprimento total 50, aqui é 20 e aqui é 30. Foi o que eu falei, se a altura aqui é 10 e 10, então nós vamos ter 20. E agora, se a largura do desenho, pessoal, se a largura do desenho for 40 milímetros, olha só, nós vamos fazer os raios projetantes. A vista lateral esquerda também tem 40. Então, esse ponto até esse ponto aqui são os mesmos. Então, mantém as proporções do objeto. Então, a altura da vista frontal é a mesma altura da vista lateral esquerda. A largura da vista lateral esquerda é a mesma largura da vista superior. O comprimento da vista superior é o mesmo comprimento da vista frontal. Então, olha só, comprimento frontal, mesmo comprimento do superior. Largura do superior, mesmo largura da lateral esquerda. E a altura da vista frontal é a mesma altura da vista lateral esquerda. Pessoal, tudo certo por aí? Tranquilos? Positivo. Beleza. Beleza, então seria isso aqui, a parte de projeção ortogonal. Deixa eu ver aqui, o que eu tenho mais para mostrar para vocês que eu vi antes. Isto aqui, ó. Quem que tá acelerando moto aí, professor? Cara, agora tá um silêncio mais adequado. Mas é que eu moro numa avenida aqui, meu. Eu faz 1 ano e meio que eu tô morando aqui, cara, mas nunca mais me pego morar em avenida, cara. Não, vocês não têm noção. Não sei se alguém de vocês aí mora em avenida, mas aqui é o Saci, cara. É gente passando, gritando, é os atentados com o escapamento aberto. Cara, meu Deus do céu, é um inferno, mano. Viu, pessoal, Eu vou moro aqui apresentar. perto do bombeiro. Hã? Hein, professor? Eu moro aqui perto dos bombeiros, então aqui também é foda, hein? De madrugada é complicado, hein? Não, cara, eu não me pego nunca mais. Eu pago aluguel, né, cara? Mas, homem do céu, se eu soubesse que era assim, morar em avenida, eu não tinha vindo nunca, cara. Mas é foda. Galera, só vou pegar uma água aí também. Sugiro vocês também pegar uma água. Eu já retorno para mostrar essa apresentação interativa da projeção ortogonal. Em Ô, casa tem uns rapaz, 30 galos, eles alternam, eles começam a cacarejar 1 hora da manhã, cara. Dá raiva também. ô, mas vocês conseguiram enviar as atividades lá pro Marcelo Ederle? Eu tô aqui, não consigo acessar essa porcaria aqui. Pô, eu tive dificuldade. Por exemplo, eu não conseguia anexar o arquivo lá, dizia que não podia ser acessado o arquivo. Aí eu mandei no WhatsApp dele o arquivo com as respostas. Então para mim aparece a mesma coisa, né? Você não tem permissão para acessar e parará, né? É, tipo isso aí. Vou ver o que eu consigo aqui. Vamos carregar o WhatsApp dele então, vamos mandar tudo lá. Mas só que ele é foda. Ontem eu não consegui, eu mandei para ele 6 horas da manhã, a hora que eu tava em atividade, né? Saindo. O cara foi até a tarde, ele não me respondeu. Ele respondeu quando eu mandei no grupo ali, daí o Lucas tá no grupo, daí ele ficou ligeiro. Mas senão o cara nem respondeu nada. Perguntei se podia ser, não falou nada. Deixa eu ver aqui, pessoal. Mas tá todo mundo. Antes estava em 6, agora tá em 8.
Só esperando. Aí sim. Tá, tem... Ó, deixamos as pessoas na reunião sabendo que você está... Ô, alguém de vocês aceitou o Gilberto ali? Ou não? Como é que você conseguiu ingressar aí, Gilberto? Não, não sei. Nossa, eu Eu tava aguardando aí, de repente começou sozinho, mas eu já tava há um bom tempo, desde o início da aula, eu acredito. aceitei ele. Ah, pois é, foi o que eu falei. Que para mim apresentar aqui, espelhar a apresentação, eu não consigo ver quem está ingressando. Tá? Então eu dei 5 minutos de tolerância, iniciamos às 19h20. E para o pessoal que chegou, foi mais pontual ali, conseguiu acessar no tempo proposto, no horário proposto, eu conseguia validar. Mas que bom que vocês estão conseguindo validar aí, aceitando os alunos que estão querendo entrar. Tá? Até pedir para os alunos que estavam na sala para eles me avisarem caso aparecesse alguém solicitando para ingresso. Eu minimizava a tela de apresentação e ia para essa tela aqui de aceitação. Tá? Mas beleza, Gilberto. O que deu? Tava trabalhando, cara? Correria, cheguei agora um pouco atrasado, quase, né, o de sempre, mas daí Ah, não tava conectando, mas consegui agora, tá tranquilo. show de bola, então. Vamos tocar o barco. Galera, então, está aqui nossa apresentação interativa. Vamos clicar aqui. Então, aqui seria o nosso objeto, o nosso modelo, né, pessoal? Então, uma pecinha que aqui não tá, olha só. Essa aqui é uma perspectiva, nós vimos antes, na aula passada, a perspectiva isométrica. Então, mantinha sempre aqui os ângulos de 30 graus, certo? Então, olha só, aqui nós tínhamos o vértice, assim, a circunferência derivada em 120 graus, uma horizontal e derivava aqui o plano isométrico, aqui, a perspectiva isométrica em 30 graus. Essa aqui é a perspectiva cavaleira. Então, percebam, é uma perspectiva que dá embasamento de um objeto em 3 dimensões, porém, olhe só a face, pessoal. A face está no plano ortogonal. Olha só, percebe que está tudo em 90 graus? E depois só nos vértices aqui que é derivado o ângulo para a perspectiva cavaleira. Pode ser em 30, 45, 60 graus, tá? Então tem essas possibilidades também de você se deparar com a perspectiva cavaleira. Não é a isométrica. A isométrica é três lados, todos os lados iguais, tudo em 30 graus, tá? Da circunferência derivada em 120 graus, tá? Aqui nós temos o plano horizontal, conforme já foi apresentado no slide. Para o plano ortogonal, nós vamos precisar também do plano vertical. Então, ou seja, o plano frontal. Então, aqui seria o plano frontal. Aqui nesse aplicativo, nessa animação, está validando com o plano vertical. Aqui seria nosso plano superior, onde está explanando aqui o plano horizontal. E aqui nós temos o plano de perfil, que seria o nosso plano lateral. Tá? Então aqui, olha só, pessoal. O Brasil adotou, através das normas, o primeiro diedro. Então, muitas vezes, nós trabalhamos com o primeiro diedro. Então, mas muitas vezes vai ter peças de determinados países que vão estar em outros diedros. Então, percebam, o primeiro diedro está aqui em vermelho. Vista frontal, vista lateral e vista superior. Então, olha só. Então, nós trabalhamos com o diedro de projeção nesse sentido. Então, toda vista frontal vai ser rebatido no plano vertical. Toda vista superior vai ser no plano horizontal. E toda vista lateral esquerda vai ser no plano de perfil. E aqui atrás nós temos, olha só, o segundo diedro. Não é muito utilizado. O mais utilizado é o primeiro diedro e o terceiro diedro. Então, o terceiro diedro também é muito utilizado em alguns países. E também nós temos aqui o quarto diedro. Tá? Mas os mais usuais é o primeiro e o terceiro. E no Brasil, nós trabalhamos com o primeiro diedro. Tá? Então,
Olha só, como é trabalhar no primeiro diedro, os outros demais diedro, vamos deixar isentos aqui na nossa projeção. Aqui nós temos a face, onde vai ser representada aqui no plano ortogonal frontal. Aqui nós temos essas faces aqui, essas arestas que vão ser representadas no plano lateral esquerdo. E aqui, olhando de cima, nós vamos ter essas faces e também essas arestas que vão ser representadas no plano superior. Olha só, pessoal. Tem a projeção cônica. Tem a projeção cônica também. E também a projeção infinita, que é a que nós estamos utilizando. Olha só. Vamos tomar como base, se nós focarmos a lanterna, uma lanterna, aqui seria a nossa lanterna, aqui onde está o cursor do mouse, nós focar em algum objeto. Como é que ele vai ser representado numa parede? Vocês percebem que vai ser bem maior que o objeto real? Por quê? Porque ela pega essa perspectiva cônica. Então, essa face aqui, os raios projetantes vão aumentar. Então, aqui essa aresta aqui, quando pegar os raios luminosos aqui da lanterna, ele vai rebater lá no plano, lá na parede, maior. Então, não é em verdadeira grandeza esse tipo de plano, essa projeção cônica. Agora, vamos analisar da seguinte forma. Se nós pegarmos essa lanterna aqui e começar a arrastar para trás e elevar ao infinito, como é que vai ser os raios projetantes? Vão ser mais reais. Então, percebam. Tem essa projeção cônica, mas nós vamos trabalhar muito ali. O mais usual também é a projeção ortogonal baseada no plano infinito. Olha só. Quanto mais arrastar para trás o foco luminoso, mais real vai ser as arestas aqui do nosso objeto. Então, aqui foi representado essa aresta em verde aqui, onde está em vermelho. Então, essa projeção vista frontal. Olhando de cima, também uma projeção cônica, depois elevando ao infinito. Esta superfície, perceba que nós temos um quadradinho aqui e um quadradinho aqui em cima. Só que no plano ortogonal não vai, não, nós não conseguimos, não é representado esse rebaixo, essa altura aqui, essa ausência aqui de massa do objeto. Então é representado esse raio, esse plano e também esse plano. E aqui na vista lateral esquerda, representando esse plano, essa face aqui e essa face. Só que representando o plano, parece que está um só. Digamos, esse aqui veio aqui embaixo, ou esse aqui veio aqui na frente para representar essas arestas. Essa aresta aqui, ela coincide paralelamente com essa aresta, então é representada apenas uma aresta. Então, essa aresta está coincidindo com essa, eu não posso representar duas. Então, ela está é a mesma altura, então é representado apenas uma aresta. Agora, se tivesse mais um rebaixo aqui, daí nós representaríamos mais uma aresta. Então, tá aqui as linhas projetantes, os raios projetantes do objeto. E aqui está a projeção ortogonal propriamente dita. Então, vou recapitular novamente. A largura, digamos, desse objeto aqui é essa mesma largura. O comprimento dessa aresta até essa aresta aqui do objeto é o mesmo comprimento aqui na vista superior. Essa largura aqui da vista superior é a mesma largura da vista lateral esquerda, percebam. Se aqui totaliza 20 milímetros, aqui também vai ser totalizado 20 milímetros. Então, só para retomar aí, pessoal, que eu falei que muitas vezes vocês conseguem compreender, mas se vocês representarem no papel, muitos alunos acabam tendo dificuldade. Eles não conseguem desenhar, digamos, esse mesmo comprimento, que essa mesma dimensão. Então, aqui eles desenham menor, aqui eles desenham maior, aqui eles desenham a vista frontal uma dimensão, aqui a vista lateral esquerda de outra dimensão. Então, olha só, essa mesma altura aqui do objeto mantém a mesma altura na vista lateral esquerda, beleza? A altura também aqui desse rebaixo é essa mesma altura aqui. Então, não posso desenhar essa linha aqui embaixo para representar esse rebaixo. Ela deve ser coincidente com as vistas, com os rebatimentos. Beleza, meus caros? Show. Me sobra bastante, professor. Deixa eu continuar aqui.
Então, isso aí. Antes eu não excluí a vista, a última vista, para vocês apreciarem. Então, a ideia não é que desenhem com essas linhas projetantes, é que os objetos muitas vezes deverão ficar dessa forma aqui. Então, vista frontal daquele objeto em verde, fluorescente, vista superior e vista lateral esquerda. Isso aqui são peças bem básicas, né, pessoal, só para fins de aprendizado, mas muitas vezes pode se deparar aí com peças de maiores complexidades. Então, precisamos muitas vezes um objeto com mais vistas. Então, olha só, vista lá frontal, vista superior, do lado da vista frontal, a vista lateral esquerda. E se eu quisesse representar a vista lateral direita, eu iria representar nesse lado aqui. E se eu quisesse representar a vista inferior, eu ia rebater aqui em cima, ia desenhar aqui em cima da vista frontal. E se eu quisesse representar a vista posterior, lá atrás, analisando, pensando mentalmente um objeto com 3 dimensões, então lá de trás ia ser rebatido aqui do lado da vista lateral esquerda. Tá? Deixa eu ver se alguém pediu para acessar aí. Não. Opa, sim, Ivair. Beleza, então deixa eu só ver aqui um negócio, pessoal. Eu não tenho aqui no momento, mas vou acessar aqui a internet rapidão, só para apresentar para vocês que eu falei agora com as vistas posterior, inferior e a lateral direita. Vistas. Vamos ver se aparece algum objeto com 6 vistas. Olha aqui, ó. Olha só como que muda aqui, ó, pessoal. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui. Sistema europeu e americano. Os Estados Unidos usa muito o terceiro diedro. Olha só, o VF, nós temos aqui a projeção no primeiro diedro, aqui no terceiro diedro. E aqui é os símbolos de projeção. Olha só, pessoal, aqui nós temos esse objeto. Também não é um objeto complexo, mas olha só, vista frontal, como que ela é representada. Essa aqui é a frente, se bem que aqui está em perspectiva cavaleira, então não tá bacana esse objeto, mas enfim. Então, olha só, vista frontal, olha só, o VF, essa superfície plana aqui inclinada, esse plano angular aqui, olha só como que é representado. É um retângulo também, eu não vou conseguir, não vou desenhar dessa forma, tá? Então, olhando a vista lateral esquerda, vocês percebem que tem um rebaixo aqui? Então, ela tem uma ausência de massa aqui dessa peça. Olhando na vista lateral esquerda, olha só a seta, o sentido onde é que vai fazer o rebatimento. Então, essa aresta aqui, ela acaba sendo omitida.
e perceba com qual linha que está sendo utilizada, uma linha tracejada, que é para representar que tem algo não visível ali, tem uma aresta, tem um rebaixo aqui que precisamos de outra vista para ser apresentado esse rebaixo. No nosso caso aqui, a vista frontal já atenderia, porque eu sei que o comprimento aqui seria 50 e esse rebaixo, que é a largura desse rebaixo, 15 milímetros, tá? Então, é possível fabricar essa peça dessa forma. Olha só, a vista inferior, pessoal, nós temos, o observador tem que imaginar o rebatimento olhando de baixo, como que ela ficaria representada no plano, olhando de baixo aqui, essa superfície dessa peça. Então, nós vamos ter esta aresta aqui e esta aresta aqui, que vai ser tracejada. E olha só como está representando olhando de baixo. Então, essa aresta aqui está linha tracejada, e esta aresta aqui também, linha tracejada. E olhando de cima, vê toda a superfície, ó, vê esse plano aqui que está com uma linha estreita a representação, mas ela é representada. E aqui essa superfície que também está representada com uma linha estreita, tá? Então, ó, vista lateral direita, olhando nesse sentido, ó, VLD, vista lateral direita, como que ela é representada? Do lado da frontal. E a vista posterior, lá atrás, ela vai ser representada do lado da vista lateral esquerda. Então, o observador vai imaginar como que vai ficar representado olhando-se daqui de trás até a face traseira aqui da peça. E a representação deve ser no plano ortogonal, tudo em 90 graus. Então, esquece as perspectivas isométricas. E olha só, no terceiro diedro, muda muitas vezes, ó. Vista frontal, do lado da esquerda aqui, digamos, ó, aqui é o que nós utilizamos. O observador olha da esquerda e rebate na direita. E a vista lateral aqui para o sistema americano do terceiro diedro, a vista lateral esquerda, ela já vem aqui na lateral esquerda mesmo. Então, vista lateral esquerda, vista frontal, vista lateral direita, vista posterior, vista inferior e a vista superior, olha só onde é que é, pessoal, é em cima da vista frontal, tá? Então, mas aqui nós não vamos ficar em cima do terceiro diedro, só para demonstrar que é existente, mas esse diedro também muitas vezes pode se deparar com algum manual ou com alguma literatura que esteja a projeção no terceiro diedro. Mas a mais usual é, aqui no Brasil, é a projeção no primeiro diedro, tá? Sistema europeu. Beleza, meus amigos? Então, deixa eu fazer o seguinte. Já vou apresentar um outro contexto aí para vocês. Deixa eu criar um arquivo novo aqui. Olha só, podia ter pego esse exercício ali. Bom, vou fazer o seguinte. Tô me sentindo meio vesgo, professor, que eu não sei direito quando é que eu tô olhando, para que lado eu olho, o que eu devo fazer. Como que é? Tô me sentindo meio vesgo, porque eu não sei bem certo se eu tô olhando atravessado ou que, porque na minha cabeça faz o sentido de um jeito, mas a nomenclatura é ao contrário do que a gente tá acostumado Não, a olhar. é bem xarope, galera. Parece que é simples, mas muitas vezes se você representar, nós trabalhamos com peças lá na unidade, com algumas peças didáticas, né? Então você recebe uma peça e você vai ter que representar os três planos, as três vistas, frontal, lateral e superior. E os alunos têm essa confusão aí. Uns conseguem pegar, tirar de letra, mas muitos alunos têm essa dificuldade aí dessa desse rebatimento, essa visão espacial em rebater o objeto num papel, num plano ortogonal. Deixa eu ver isso aqui, porque não está abrindo.
Meus amigos, esse computador aqui tá abrindo as pernas. O barulho tá quase levantando voo também, senhor. Vamos ver aqui. Se abrir esse PDF do programa aqui, vai travar a nossa aula. Olha só, pessoal. Então, aqui nós temos esse aqui é o trabalho desse projeto aqui no eletromecânica. A parte de usinagem, ajustagem, a parte de metrologia, a parte de leitura e interpretação de desenho técnico, e eles finalizam o foguetinho e fica de cortesia para eles. Então, o que eu quero apresentar aqui para vocês... Deixa eu ver esse cara aqui, se é um mancão, pode ser esse cara aqui. Eu vou dar uma colher de chá aí para vocês, que seria assunto da aula que vem. O computador tá bicho feio. Então, olha só, meus amigos. Aqui como que é representado o plano ortogonal. Então, muitas vezes não se cota aqui nossa perspectiva isométrica. Então, aqui nós temos um objeto, né? Então, tem esse ângulo de inclinação aqui, tem essas arestas. Então, a representação frontal é sempre olhando nesse sentido aqui. Sempre nesse sentido. Então, é rebatido sempre a vista frontal. Percebo que essas arestas aqui desse furo e até mesmo desse chanfro, ela é representada. Aqui também, 6 por 6 a altura desse chanfro. A altura total, 1 polegada, 25,40, e a largura, 25,40. Olhando de cima, pessoal, qual que eu vou ter? Eu vou ter essa opção aqui. A largura de 3 oitavos, aqui 9,52 centésimos de milímetro, que é rebatida em função da vista frontal. Então é como se desse um tombo para baixo, nós vamos ter essas informações. E as arestas não visíveis, olha só como é que ela está representando. Para mim saber que tem, olha só, vocês estão vendo uma perspectiva isométrica aqui, nesse sólido geométrico, que tem 2 furos na vertical, olhando debaixo da peça? Ó, não é possível visualizar, né? Nessa peça aqui onde é que estou passando o cursor do mouse. Então eu tenho 2 furos de 4 milímetros, que está numa altura de 15 milímetros. Eu não consigo essa informação na perspectiva isométrica. Então, por isso que é utilizado a projeção ortogonal. Então, junto com as projeções ortogonais, nós vamos inserir as cotas. Então, nós vamos cotar para distribuir as dimensões para realizar essa peça. E aqui, só para simplificar aqui a nossa ideia do objeto, está aqui. Nós temos uma montagem que também está em perspectiva isométrica. Então, muitas vezes, pode estar uma planta, um equipamento de grande porte, representado em perspectiva isométrica, e aqui com a vista explodida. Tá? E aqui nós vamos ter a nossa projeção ortogonal propriamente dita. Então, aqui, ó, abriu essa peça aqui, pessoal. O plano ortogonal é sempre olhando nessa face aqui. Olhando nesse sentido aqui, olha só onde é que está. Então, vou representar aqui no plano ortogonal essa face que ainda que está em vermelho e essa face que também está em vermelho. Olha só como é que vai ficar. Dessa forma, ó, em 90 graus. Então, se tivesse que representar, que nem esse desenho técnico aqui, ele não ia ficar em branco. Apenas agora imagine, deixa eu ver como é que eu coloco. Acho que não vai ter como. Deixar só as linhas, pessoal. Então, essa superfície aqui cinzenta não teria, só teria as arestas. Deixa eu só ver aqui um negócio.
Não vou, só no desenho técnico vou conseguir, pessoal. Mas aqui já deu para vocês, acredito que vocês vão... Rocha azul, preto, 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 deixa eu ver, eu vi um bem legal aqui. Ó, então aparecem essas arestas na projeção ortogonal. Olhando de cima, pessoal, olha só, vou dar um tomo na peça. Então, o técnico, o desenhista, ia representar todas essas arestas aqui em vermelho, daí que eu estou passando o cursor do mouse, mantendo as proporções do desenho. Essa informação aqui, essas arestas, essas arestas, essa aresta aqui em função do nosso chanfro, ó, percebam que tem uma peça com um chanfro aqui, tem um ângulo de inclinação essa superfície. Mas olhando de cima, não é representado esse ângulo, mas sim as arestas do objeto. Tá? Então, vista inferior, vista frontal e a vista lateral esquerda, essa vista aqui. A vista frontal no desenho técnico, aqui no primeiro dielo, seria essa aqui, porque, olha só, a nossa sempre vai ser esse lado aqui, rebatido no plano, a vista frontal. Então, na vista frontal, nós visualizaríamos essa superfície e esse retângulo, ficando dessa forma. Então, um retângulo e essa superfície. Na vista lateral esquerda, representando no plano ortogonal, nós vamos visualizar esse retângulo na horizontal, esse retângulo, essa superfície aqui, ó, percebo que ela é inclinada, mas no plano ortogonal ela vai ficar reta, porque é 90 graus. Então, essa superfície aqui, ela é inclinada, mas olhando no plano ortogonal, essa vista aqui vai ser representado como se fosse uma superfície reta. Esse U aqui seria retilíneo. Por isso que precisam de mais vistas. A vista frontal, lateral e a vista superior, muitas vezes para expor as ideias do objeto, apresentar a complexidade, os rebaixos, a furação, entre outros detalhes, muitas vezes que não se percebe na perspectiva isométrica. Então, por isso que tem na literatura técnica do desenho técnico essa ideia de projeção ortogonal. Tá? Galera, tudo certo aí? Estão tranquilos? Conseguiram captar aí a ideia da projeção? Deixa eu ver, eu vou fazer o seguinte. Salvar. Olha só, o que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver, vou pegar essa aqui. Vamos desenhar isso, vamos por aqui. A escala do desenho 1:1, número de desenho 5. Então está aqui nosso plano do projeto.
Então, vamos inserir aí a nossa peça. Base projetada. Oxi, calma aí, Ctrl. Beleza. Então aqui nós já conseguimos organizar. Por que que não tá mudando? Ali. Olha só, pessoal. Então aqui está o projeto, digamos que dessa peça, nas 3 vistas principais: vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Então, olhando esse objeto nesse sentido aqui, vista lateral esquerda está aqui. A vista frontal, essa superfície, esse retângulo e essa superfície inclinada está representada aqui. E a vista superior, um furo quadrado, essa peça angular. Aqui nós temos aqui esses 2 quadradinhos aqui, que faz parte do final do ângulo de inclinação. E um rasgo, pessoal. Mas como que eu sei que tem um rasgo aqui? Como que tem um rasgo? Só dessa forma aqui. Outro detalhe. Boa, bem lembrado. Aqui não está representando as arestas não visíveis. Percebo que tem essa aresta aqui dentro, que deveria ser representado uma linha tracejada aqui, certo? E não está representado. Deixa eu ver o porquê. Vamos ver aqui, olha só. Olha só. Então, aqui também, essa vista não está representando as arestas tracejadas. Tem um furo passante aqui com o formato quadrado, e a representação dele, olha só, na vista lateral esquerda, é linha tracejada. Esta aresta aqui, quando eu jogar essa face aqui na vista frontal, eu vou estar omitindo, escondendo essas duas arestas. Esta aresta aqui e esta aresta aqui dentro. Então, olha só como é representado linha tracejada. Percebo que ela tem essa altura daqui até aqui, que seria a altura dessa aresta até essa linha aqui. E na vista frontal também é representado essas duas arestas. Essa que está descendo até lá embaixo e essa aqui também que está descendo até lá embaixo, com linhas tracejadas. Então aqui seria o projeto de uma peça com o rebatimento no plano ortogonal. Então, vista frontal, vista lateral e vista superior. Pessoal, tudo certo aí por hoje? Tranquilos? Beleza. Firmeza. Tá, olha aqui, ó. Aumentei a escala, ia trabalhar com vocês a escala hoje, mas não vou. Então, uma escala de 2:1 aqui ficou muito grande, ficou desproporcional ao objeto. Vamos colocar de
Assim. Olha só, pessoal. Então, o que faltaria para finalizar esse desenho técnico? Aqui nós já temos tudo o que nós já vimos, ali os tipos de linha tracejado para arestas e contornos não visíveis, linhas contínua e larga seria para contornos e arestas visíveis. A legenda nós vimos também, então aqui o título, peça projeção, unidade de medida, o material, a escala que está o material, eu inseri antes, agora alterei, a data que foi feito o projeto da peça, quem que é o aprovador e o número da peça, se fosse uma peça, digamos, de um determinado conjunto de componentes. Então, está aqui a parte dos rebatimentos do plano ortogonal. Então, tem que ficar claro, vista frontal, vista superior, e do lado direito, aqui, olhando de frente, é a vista lateral esquerda. Então, olhando nesse sentido aqui. Da esquerda, mas é rebatida na direita. Então, para o primeiro diedro, frontal, superior e lateral esquerda. Galera, seguinte. Já quase 8h30. Eu ia trabalhar a parte de escalas com vocês. Vamos deixar para aula que vem. Parte de escalas e sistemas de cotagem. Eu vou propor aqui um desafio para vocês. Vou pôr lá no grupo. E vocês vão ter que me entregar. Talvez na semana que vem, quarta, quinta-feira da semana que vem. Tá? Eu sugiro que vocês já vão fazendo hoje. Para não ficar duvidoso. Quanto ao formato de entrega, pode ser em duplas. Então façam duplas aí. Mas quem quiser entregar individual também pode, tá bom? Vocês vão. O exercício vai ser esse cara aqui. Eu planejei aqui, eu fiz hoje à tarde. A ideia dessa atividade. Daí que tá. Primeiro trabalho automação industrial. Se não abrir, deixa, professor. Denota isso aí pelo entusiasmo da galera. É mesmo. Não, mas já vai, tá abrindo isso. Mas é brincadeira, cara. Esse computador aqui. O Senai tinha que fornecer uns computadores melhores, os processadores melhores. Agora que tá quebrado o Senai, nunca mais. Sobrando as mensalidades aí, eles que comprem. Pois é. Pois é, e se ficar assim, o dinheiro aqui, Não tem café pro aluno, não tem nada. jogaram tudo lá pro DR, É tudo pro pro central, né? mando lá pro visão, sei lá. Então aqui, ó, pessoal. Primeiro trabalho. Numere as projeções ortogonais correspondentes a cada perspectiva. Bem tranquilo essa atividade aí. Então aqui tem a perspectiva isométrica, certo? Então vocês vão ver com qual projeção ortogonal essa perspectiva aqui está referente. Então sempre analisando que é a vista frontal, a vista lateral e olhando de cima a vista superior. Então tem um monte de projeções aqui onde vocês vão escolher qual que é a certa, tá? Então nesse sentido aqui, vamos analisar essa primeira, letra A. Temos aqui a vista frontal. Perceba que tem um L invertido e essa superfície angular.
né? Tem esse rebaixo aqui em formato de ângulo, só que na projeção ortogonal vai ficar um quadrado, tá? Então, vamos ver aí qual que é a nossa projeção. Vocês conseguiram já pegar? Olha só, esse que é o grande problema desse exercício, mas vocês vão conseguir entender. É que aqui está misturado com a projeção no terceiro diedro, mas vocês vão conseguir captar, ó, porque é o mesmo plano. A vista frontal e a vista do primeiro diedro, terceiro diedro, é sempre nesse sentido, tá? Então, a letra A, nós temos esse L invertido e essa superfície plana. Percebe que tem esse L invertido e a superfície plana? Olha a lateral esquerda, pessoal. Não é esse prisma aqui, com a superfície inclinada em ambos os lados, e mais essas duas faces, tipo um esquadro, um retângulo, um triângulo retângulo aqui. Então, olha só, é essa superfície aqui. Ó. Esse detalhe aqui inclinado, na lateral esquerda, está aqui. Só que a vista superior, que é esse T, tá representado aqui debaixo da vista lateral esquerda, mas ele deveria ser representado debaixo da vista frontal, e não nesse sentido aqui. Seria invertido ele. Essa superfície aqui, né, esse retângulo aqui do T na parte superior, que está na horizontal, deveria ficar aqui na vertical. E aqui, né, que está na vertical, o corpo do T deveria ficar na horizontal. Mas conseguiram captar esse exercício aqui, essa peça condiz com essas projeções? Ó, vista frontal, lateral, superior. Vista frontal, lateral, superior. Então, se a letra A é essa peça, vocês vão clicar aqui e vão falar que aqui é a letra A. E depois vocês vão salvar, colocar o nome de vocês aqui. O aluno aqui vai ser o Arthur. Vou colocar aqui o Vinícius. Ctrl Z. Vinícius. Tá? Vocês vão colocar o nome de vocês e vão salvar e vão me entregar, que eu vou estar colocando o endereço do e-mail da onde vocês vão ter que me encaminhar esse exercício, tá bom? Só arrumar aqui de volta. Então, essa aqui seria a letra A. Vocês vão enumerar não, vão colocar todas as letras referentes às perspectivas. Vai ter opções que vai faltar, pessoal. Ô, professor, mas aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perspectivas. E aqui nós temos 4, 6, 8 projeções. Pessoal, não interessa. Não tem problema. Vai ficar uma sem letras, tá? Então aqui vocês vão colocar a letra A. E aqui vão pôr o nome dos alunos. Então, João... Meu Deus do céu, aqui vocês vão sofrer. Deixa eu fazer o seguinte. Vocês vão eliminar essa... Eu vou salvar isso aqui. Vocês podem eliminar. Eu vou eliminar agora essa linha aqui, senão vocês vão sofrer demais. Aqui. Ó, agora vai facilitar a vida de vocês. Então, aluno João e o caro João e o César. Tá? Quem fizer em dupla, só coloca o nome e sobrenome aqui, João Cardoso e César da Silva. Tá? Só para mim atribuir uma nota para vocês. Porque vocês só estão assistindo a aula, né? Essa ideia de representação. Então, agora vai ficar a critério de vocês fazer uma atividade, tá? Para entrega. Essa aqui é a primeira atividade, tá? Bem tranquilo, pessoal. Vocês vão ter até semana que vem para entregar. E aqui vocês vão ter uma segunda atividade. Também bem tranquilo mesmo. Deixa eu ver. Olha só. Agora foi dada a projeção. Então aqui vocês podem pôr A, B ou C,
Ou 1, 2 e 3. Eu também vou arrumar aqui, vou colocar um número aqui para vocês. Ctrl C. Olha só. Então aqui vai ser perspectiva A. As projeções A. Ctrl C. Essa aqui vai ser as projeções letra B. Essa aqui vai ser as projeções de letra C. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui as projeções A, B e C. E aqui nós temos as perspectivas. Então, qual dessas 4 perspectivas aqui, nós temos as projeções e agora as perspectivas. Qual que é a certa? É essa aqui? É esta? É esta? Ou esta? Então, para a letra A aqui, nós temos as projeções ortogonais e agora vocês vão analisar as 4 perspectivas e vão falar assim, não, essa aqui que é a letra A. Então, vocês vão colocar A aqui. Beleza? Se você achar que essa aqui e aos rebatimentos dessas projeções, vai colocar aqui. Ah, não, professor, é essa aqui, ó. Então, coloca o A ali e deleta esse cara aqui, tá? Então, a letra vai ser coincidente com a perspectiva, tá? Então, aqui nós temos as projeções, vocês vão escolher uma perspectiva. Entenderam? Tranquilo. Então, galera, Vai. por hoje ficamos nessa. Deixar vocês descansarem também. Sugiro que vocês já façam, já tirem esse problema da frente, mas vocês vão ter até quarta-feira que vem, até dia 1º, para vocês finalizarem essa atividade. Galera, bom final de semana a todos e até mais. Abraço. Beleza, valeu, professor. Bom final de semana a todos aí. Valeu, galera. E lembre-se, consuma algo com sabedoria e sem drogas. Isso aí, boa noite.